noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes o meu recadinho de sempre. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, por favor. Eu venho pedindo isso, entendeu? Então, por favor, gente, me ajude a evangelizar, tá? Você que ouve os meus vídeos, né? Assiste, compartilhe, comente, faça perguntas, né? Me ajude a evangelizar, por favor, tá? Mande para os grupos, né? Ó, tem um canal de teologia católico de uma pessoa que eu conheço, muito bom. Então, nos ajude a evangelizar, nos ajude a passar para outras pessoas, tá bom? Por favor, me ajude aí, para que outras pessoas possam ter acesso, tá? Porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais eu vou poder fazer mais vídeos, não é? E mais pessoas vão ser alcançadas. Esse é o nosso objetivo, evangelizar, para que, né, mais pessoas possam ter o conhecimento da nossa fé. Tá bom, gente? Então, por favor, me ajude aí, tá? A divulgar. Essa é a palavra, divulgar esse canal. Tá? Um canal de teologia católico de graça pela internet. Não estou cobrando nada. Tá? Não cobro R$1, mas cobro a sua inscrição. Tá? E a sua divulgação. Mais do que a sua inscrição, a sua divulgação. Me ajude a divulgar na sua igreja, nos grupos de oração. Ó, tem um canal católico, você pode ouvir até fazendo, né, os seus deveres, né, estudando, trabalhando. Coloca o vídeo aí e vai escutando. Entendeu? Você pode ir trabalhando e escutando os nossos vídeos. Tá bom? Então, gente, qual é o nosso assunto de hoje? Nós estamos no período quaresmal, da quaresma, né? E a igreja nos pede que a gente faça algumas penitências, não é? Faça algumas mortificações na quaresma. Por exemplo, a igreja nos pede jejum, a igreja nos pede oração, mais oração. Claro, gente, que isso aí nós temos que fazer o ano todo. Mas na quaresma, a igreja pede que a gente intensifique mais. Que a gente reze mais, faça mais penitência, mais jejum, mais oração, mais esmola. Nós temos que fazer o ano todo, mas na quaresma a gente faça mais. A igreja pede que a gente faça. É um período de maior, vamos dizer assim, penitência mesmo. A igreja quer que a gente se penitencie mais. Mas para que isso? Qual é o objetivo disso, gente? Para quê? Para mostrar para os outros que eu estou rezando? Para mostrar que eu estou fazendo jejum? Não, não é para isso. Tanto que Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus, e quando a gente fizer isso, para a gente não falar que está fazendo. Ninguém precisa saber que eu estou rezando, ninguém precisa saber que eu estou fazendo jejum, ninguém precisa saber que eu estou dando esmola. Tá? Mas qual é o objetivo disso? É a nossa santificação. Tudo tem um objetivo. Essas coisas, gente, não é um fim, é um meio. O jejum, a oração, a esmola e as outras penitências que eu posso fazer, oferecer, não é, a Deus, né, às vezes por um sofrimento meu, um sofrimento, né, de um familiar meu, tudo isso tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo?
é buscar a santidade. Então, esse é o vídeo que eu quero fazer hoje. Como a gente pode chegar à santidade? Não é? Né? O objetivo, o nome do vídeo de hoje é Sede Santos. Buscai a santidade. Gente, a gente tem que entender uma coisa que eu acho que a gente ainda não entendeu. Eu acho que nós católicos ainda não entendemos isso. O mundo, não adianta a gente falar. Se você for falar isso num vídeo na mídia, vão rir de você. Hoje vão rir de você. Mas eu estou falando aqui para pessoas que querem se aproximar de Deus, querem buscar a santidade. Porque, gente, eu acho que as pessoas hoje ainda não entenderam. Se a gente não for santo, a gente não vai para o céu. Então, só que começa aqui. Entendeu? A gente não entende que para ser santo, para você chegar lá, como chegaram, né, a Virgem Maria, São José, né, e todos os santos que foram canonizados, né, para você chegar lá, começa aqui. E como que eu faço? Qual é o caminho de santidade? O que eu tenho que fazer para chegar lá? É isso que a igreja nos ensina, é isso que a igreja nos pede. Nesse período da quaresma e em todos os períodos do ano. Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Porque eu não sei o dia que Deus vai me chamar. Isso é outra coisa que eu acho que as pessoas ainda não pararam para pensar. A gente vive numa correria tão grande que a gente esquece que a gente vai morrer. Acho que a gente só para um pouquinho para pensar no dia de finados. Que é um dia que a igreja pede, um dia de reflexão, a gente vai no cemitério. Acho que nesse dia as pessoas pensam um pouco, né? Algumas pessoas param para pensar. Mas a gente às vezes tem que lembrar disso todos os dias. Gente, eu vou morrer, você também vai morrer. Tanto que quando é que começa a quaresma? Quarta-feira de cinzas. E nesse dia o que o padre faz? Coloca cinzas na nossa cabeça ou na nossa testa. Tanto faz, não importa. Para quê? Para me lembrar que eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, mas eu vou morrer. E quando eu morrer? Deus vai me julgar. Eu serei julgado por Deus. Aquilo que eu fiz aqui em vida. Se Deus me chamar hoje, eu estou preparado para ir para Deus? Então, gente, o jejum, a esmola, a oração é para isso. É para mim me santificar. Porque se Deus me chamar hoje, que eu passe pelo menos, Deus ainda me dá a chance de eu passar pelo menos no purgatório. Entenderam? Então, gente, eu acho que as pessoas não pararam para pensar nisso ainda. Então eu quero hoje, como que eu faço? Além do jejum, além da esmola, além da oração, o que mais eu posso fazer para me chegar à santidade e, se Deus me chamar hoje, eu ir passar pelo menos no purgatório e dali para o céu. Tá? Porque eu já fiz um vídeo aí sobre a quaresma, então eu já falei um pouco sobre jejum, já falei um pouco sobre esmola, já falei um pouco sobre oração, mas além disso, o que mais eu posso fazer para me chegar à santidade? Quais são as penitências que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer para chegar à santidade? Se eu morrer hoje, que eu vá para o céu. Então eu quero, inclusive, usar um livro que eu sempre indico. Todo assunto que eu vou abordar aqui, eu indico um livro. Então eu tenho um livro sobre isso. Eu quero mostrar ele aqui. Olha que capa bonita. Sede Santos. Olha que bonito. Essa palavra, gente, está na Sagrada Escritura. Tá? Todos nós, gente, temos que ser santos. Tem gente que acha que santo é só para padre, é só para bispo, é só para papa. Não. Houveram muitos santos que não foram padres, que não foram bispos, que não foram papas. Não. Santos que foram. São Benedito era cozinheiro. Santos que eram escravos. Santa Baquita era uma escrava. Inha Chica, que vai ser canonizada, já é beata. Então, não é só padre que é santo, não. Que eram até casais. A igreja canonizou vários santos que eram casados. Os pais de Santa Teresinha eram casados e são santos. Então, gente, todos nós, para a gente chegar no céu, eu tenho que ser santo. Então eu quero trazer aqui, eu quero abordar aqui
Como que eu faço para chegar à santidade? Não só na quaresma, mas em todos os dias do ano. Entender? Então a gente vai conversando, eu vou abordando o que é esse livro, que é muito bom. Se você quiser aprofundar, leia esse livro, compre ele. Deve ter em todas as livrarias católicas. Aqui em Itaperu, se não tiver, você encomenda. Sede santos. Então, eu vou conversando, a gente vai conversando e vai debatendo o que o livro aborda. Muito bom, gente. Olha, é um livro maravilhoso para quem quer buscar a santidade. Ok? É um livro ótimo. Eu já li e recomendo. Então vamos lá. O que o livro for abordando aqui, a gente vai conversando, tá bom? Somos todos chamados por Deus à santidade. Olha aí. Todos somos chamados por Deus à santidade. Porque senão a gente não vai para o céu. Ok? Mas não basta dizer isso às pessoas. É preciso indicar-lhes o caminho para atingir. Então não basta eu falar para você que você tem que ser santo. Mas como é que eu vou ser santo? Então eu preciso te indicar o caminho. E a igreja ensina. Tá? É isso que nós vamos ver hoje. Neste livro você encontrará os meios de santificação que Cristo nos deixou através da igreja. Tá? E que formaram muitos santos e santas. Então, como é que os santos chegaram à santidade? Nós vamos explicar. Como que uma Santa Teresinha chegou à santidade? Como que o São Francisco de Assis chegou à santidade? Não é? Então, nós vamos explicar isso. Agora, uma frase do Papa João Paulo II. Olha o que o Papa falou sobre isso. A santidade é a plenitude da vida. Tá? Aquele que é santo, ele conseguiu ser pleno da graça de Deus. Tá? A graça de Deus, gente, atingiu a plenitude da vida dele. A santidade é a força mais poderosa para levar a Cristo os corações dos homens. Tá? Então, o nosso maior modelo é Jesus. Gente, o que quer dizer a palavra cristão? Um outro Cristo. O que adianta eu ser cristão se eu não imito Jesus? Ah, mas a gente não consegue ser Jesus. Claro. Não estou falando que você e eu vamos ser Jesus. Claro que não, ninguém consegue. Mas eu tenho que pelo menos fazer a minha parte. Pelo menos imitar Jesus naquilo que eu consigo. Claro que eu não vou imitar Jesus em tudo. Claro que não. Mas pelo menos eu tenho que tentar. Em algumas coisas eu tenho que imitar Jesus. Jesus era casto. Então eu tenho que ser casto. Entendeu? Isso quer dizer que eu não vou me casar? Não. Você pode ser casto no seu casamento, tendo vida sexual só com a sua mulher. Entendeu? Se você tem vida sexual só com a sua mulher, você é casto. Entendeu? Aí tá um jeito de santificar. Ah, eu quero ser freira. Beleza. Eu vou imitar Jesus sendo uma freira. Eu quero ser padre. Eu vou imitar Jesus sendo padre. Eu vou imitar Jesus, eu quero me casar, então eu vou ter vida sexual só com a minha mulher. Não vou ter outras mulheres, nem outros homens. Entendeu? Então, eu estou imitando Jesus. É a mesma coisa, dá no mesmo. Entendeu? Então, gente, naquilo que eu consigo, eu tenho que fazer a minha parte. Claro que em tudo eu não vou conseguir, mas naquilo que eu conseguir, naquilo que Deus me chamar, naquilo que é a minha natureza, eu vou tentar fazer a minha parte. Entenderam? Aí eu tenho 2 textos bíblicos aqui que eu quero que você anote para você ler em casa. Então leia na sua casa depois. Um do Antigo Testamento e outro do Novo. Então anote esses 2 textos para você ler depois, na sua Bíblia. Tá? Um livro do Antigo e um livro do Novo. Tá? Primeiro, do Antigo Testamento. Tá? Levítico, capítulo 11, versículo 15. Levítico, capítulo 11, versículo 15. Lá do Antigo Testamento. Deus já fala para o seu povo. Sede santos. Então, é tirado desse texto bíblico, esse livro. Tá? Levítico 11, 15. Diz assim. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 11, versículo 15. E São Pedro
fala isso também lá na carta dele. Eu não lembro agora de cabeça agora aqui o texto, tá? Mas São Pedro fala a mesma coisa. Sede santos como Deus é santo, tá? Então, desde lá do Antigo Testamento, Deus já fala para o seu povo: buscai a santidade, como eu sou santo, tá? Tanto que o profeta Isaías fala lá no capítulo 6, e Apocalipse também repete também: santo, santo, santo. Olha só, então Deus é 3 vezes santo: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você quiser ter comunhão com Deus, se você quiser ver a Deus, você tem que buscar santidade. Lembra que Deus fala lá para Moisés: aqui em vida você não pode ver a Deus, mas quando você morrer, você pode ver Deus se você for santo. Se você não for santo, aí você não pode ver Deus, porque Deus é santo. Por isso que existe o purgatório. É uma graça de Deus que existe o purgatório, gente, para você se limpar. Purgar quer dizer limpar. Quando você tem uma ferida, você quer limpar aquela ferida, que ela está suja. Purgatório é para você se limpar, para você entrar no céu. Porque, gente, se você não morrer 100% santo, você não vai para o céu. Aí agora é o outro texto. Agora, esse texto você tem que grifar. Grifa na sua Bíblia, com caneta, lápis, ou escreva no papel. Esse texto você tem que ter na sua cabeceira. Hebreus 12, 14, Novo Testamento. Hebreus 12, 14. Estou repetindo. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz o texto: procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, ou seja, buscar e ser santo. Está falando para você buscar. Claro que nenhum de nós aqui vai ser 100% santo, porque nós somos pecadores. Se você conseguir morrer 100% santo, amém, aleluia. Mas nem todos conseguem. É difícil? Claro que é. Por causa dos nossos pecados. A gente já sai da igreja pecando. Por isso que a igreja ensina: se você se confessar, você pedir perdão a Deus e você morrer, ele der um infarto e você morrer, você vai para o céu. Você não pecou mais. Agora, quem que garante que vai morrer 100% santo? Sem nenhum pecado? Você tem coragem de dizer que você vai morrer hoje e não vai ter nenhum pecado? Você vai ter aquela mentirinha, você vai ter aquela mágoazinha, não é? É claro, todos nós as temos. Aí você tem que passar no purgatório. Como é que você vai para Deus se você não está 100% santo? Então, gente, purgatório é uma graça de Deus. Graças a Deus que existe purgatório. Gente, se não existisse purgatório, ia todo mundo, a maioria, para o inferno. A igreja diz que tem muita gente no céu, porque eu acho que, graças a Deus, muita gente passa pelo purgatório. A maioria. Eu vou passar. Eu tenho certeza que eu vou passar. Eu falo para você de coração. Eu procuro viver na graça de Deus, mas eu tenho muitos pecados. Eu tenho meus pecados. Aquele pecado, a igreja diz pecado de estimação. Que você confessa, pede perdão, você acaba caindo nele de novo. Você não tem? Eu falo para você. Não precisa responder para mim, responde para a sua consciência. Você não tem um pecado de estimação? Que você se arrepende, pede perdão a Deus, ao sacerdote, que representa Deus, e depois você vai cair no mesmo pecado? Eu tenho. Eu tenho um pecado que eu já confessei ele 10 vezes, mas eu caio nesse mesmo pecado. Claro que eu não vou falar aqui, eu falo para Deus e para o sacerdote. Tem um pecado que toda vez que eu vou me confessar, eu falo esse mesmo pecado. Entendeu? E se você cair 10 vezes, você tem que confessar 10 vezes. Então nós temos aqueles pecados de estimação. E se eu morrer hoje? Entendeu? Então, por isso que eu estou te falando. Você não sabe o dia de amanhã. Então você tem que pedir perdão hoje. Quando você for dormir, você pede perdão hoje pelos pecados de hoje. Entendeu? Porque você não sabe se você vai levantar amanhã. Então, olha o que diz aqui. Buscai a santidade, sem a qual, presta atenção, olha o que diz o texto. Sem a qual ninguém, olha aí, é um provérbio, ninguém pode ver o Senhor. Olha o que ele está dizendo. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Então, se você não morrer santo, você não vai ver a Deus. Entendeu? É o que eu estou falando. Você tem coragem de dizer que vai morrer santo? Se Deus te chamar hoje, e aí? Deus pode te chamar agora, daqui a 2 minutos. Pode me chamar também.
Eu posso acabar esse vídeo aqui e morrer. Ninguém sabe o dia que vai morrer, gente. Então, você tem coragem de levantar a mão como fez Santa Teresinha e dizer que você vai morrer e vai para o céu direto? Você tem essa coragem? Eu não tenho. Eu não tenho. É o que eu estou falando. Então, se você não, pelo menos, buscar a santidade, você... Ah, meu amigo, você está perdido. Então, como é que eu faço? Como que eu faço? Então, o livro vai nos ensinar. Tá? Então, nós vamos comentando aí. Tá? Eu quero ir comentando com você quais são os caminhos para a gente chegar à santidade. Além do jejum, da esmola e da oração, que nós já falamos num vídeo sobre a quaresma. Como estamos nesse período de quaresma, que a igreja bate muito nessa tecla, então eu quero ensinar a você os caminhos para a gente chegar à santidade. Os meios, tá? Para mim ser santo, para mim buscar essa santidade, que não é fácil. É fácil? Claro que não. Claro que não é fácil. Por quê? Porque a nossa natureza foi ferida pelo pecado original. Ah, mas o pecado original não foi apagado no batismo? Sim, mas ficou a sequela. Aquela tendência ao mal, que São Paulo chama de concupiscência. Eu quero fazer o mal. Leia Romanos capítulo 7, você vai entender. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu faço o mal que eu não quero. Muitas vezes você briga com alguém, mas você não queria brigar com aquela pessoa. Mas é o quê? É a sua natureza. É o pecado original. Entendeu? É a sequela do pecado que ficou. Se você não pagar aqui, essa pena, não é a culpa, é a pena. Tá? Que eu já expliquei aqui várias vezes. O pecado tem a culpa e tem a pena. Entendeu? Então, se você não pagar aqui, você tem que pagar no purgatório. Por isso que a gente faz penitência, por isso que a gente faz jejum, esmola, oração, justamente. É pela pena, não é pela culpa, porque a culpa já foi perdoada na confissão. Entendeu? Eu roubei R$100 de uma pessoa. Ah, me arrependi, estou arrependido, mas eu tenho que devolver. Às vezes a pessoa já morreu. Eu roubei R$100 de uma pessoa, a pessoa já morreu. E aí? Entendeu? Então fica a pena. A culpa já foi perdoada, eu já me arrependi. Mas e o estrago que o pecado deixou? Eu roubei R$100 de uma pessoa que às vezes estava precisando. Entenderam? Então fica o estrago do pecado. E isso tem que ser reparado. Entenderam? Então, gente, é complicado, é difícil. Então, primeira coisa, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos criados para Deus. É a primeira coisa que eu tenho que ter na minha mente. Eu fui criado para Deus. De Deus eu vim e para Deus eu vou voltar. Então eu não posso viver de qualquer jeito. Então por isso que eu tenho que buscar santidade de vida. Tá? Porque eu não fui feito para esta vida, não. Deus, é o que eu falei, Deus vai me chamar em qualquer momento, para Ele. Eu vou voltar para Deus, porque é de Deus que eu vim. O Salmo 99 fala disso. De Deus nós viemos, para Deus nós vamos voltar. E como é que eu vou voltar? Aí é que tá. Pior do que quando eu vim. Entenderam? Então eu não posso viver de qualquer jeito. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar, para me buscar a santidade, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me criou para Ele. Agora, para mim estar na comunhão com Ele, eu tenho que ser santo como Deus é santo. É o que a Bíblia ensina. Tá? Chamados à santidade. Já expliquei. Todos nós, todo mundo é chamado à santidade. Todo mundo. Tá? Desde o uso a igreja ensina, até o uso da razão, que é 7 anos mais ou menos, até eu morrer. Entendeu? Eu sou chamado à santidade, eu tenho que viver de acordo com isso. Desde o meu uso da razão, por isso que a gente se confessa. Né? Quando eu começo a ter o uso da razão, que eu cometo um pecado, aí eu já tenho que... então Deus já está... A minha consciência já está me falando que eu tenho que fazer o bem, evitar o mal e fugir do pecado. Isso aí minha consciência já vai... Né? Quando eu tiver já né, a formada minha consciência, pronto. Aí é Deus já falando comigo. Entendeu? Resposta ao amor de Deus. Então, buscar santidade, gente, é uma resposta ao amor de Deus. Isso a igreja também me ensina.
Eu não posso buscar Deus, né, com medo do inferno. É o temor de Deus. Muita gente acha que temor de Deus é eu ter medo de Deus. Não, eu ter respeito, porque Deus me ama. A igreja, inclusive, ensina uma coisa bonita. Se eu buscar a Deus por medo do inferno, eu vou acabar caindo de novo no pecado. Agora, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que buscar a santidade por amor a Deus, para não magoar o coração de Deus, porque Deus é tão bom para mim. Entendeu? Então, quando eu cometo um pecado, eu ofendo a Deus, poxa, eu estou ofendendo a Deus que me ama, deu a vida por mim na cruz, então eu estou ofendendo a Deus, então eu não vou fazer aquilo ali. Não por medo do inferno, medo do castigo, mas pelo amor que Deus... Gente, amor só se paga com amor. Deus quer o nosso coração. Deus não quer que a gente faça por medo. Entenderam? Não. Então o temor de Deus, né, é você não querer ofender a Deus. Aqui nesse mundo é a mesma coisa. Não é? Por que eu tenho que ser um bom filho? Por quê? Porque minha mãe e meu pai me deram a vida. Quantas vezes meu pai trabalhou no sol, na chuva para mim, e depois que ele ficou velho, então eu vou descartar? Não. Marido e mulher é a mesma coisa. Minha mulher é tão boa, né? Passa minha roupa, lava. Não é? Então eu vou ser um bom marido, não vou trair, não vou pensar em outra mulher. Isso aí é amor. Então eu não vou fazer aquilo ali, não é por causa de castigo de Deus, não. É por amor, gente. Se a gente não fizer por amor, esquece. Amor é a identidade do cristão. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Santificados na vontade de Deus. Então a primeira pessoa que quer a nossa santificação é Deus. O profeta Ezequiel fala uma palavra muito bonita. Deus não quer a morte do pecador. Tem gente que acha que Deus fica feliz quando alguém se perde. A igreja nunca disse o nome de um condenado, mas a igreja diz que tem gente lá no inferno. O inferno não está vazio. Mas você acha que Deus fica feliz com isso? Deus não joga ninguém no inferno. É opção da pessoa. Você que é pai, você que é mãe, você gosta de ver seu filho no buraco? Só se você não é um bom pai ou uma boa mãe. Não, gente. Deus não gosta. O coração de Deus sangra. Né? Jesus deu a vida por todos. Não foi só por mim, por um e por dois. Como, né, uma vez eu briguei com uma pessoa que falou. Briguei não, conversei com uma pessoa com isso. Que Jesus morreu só por mim. Quem morreu por você? Quem morreu por todos. Agora, Deus dá liberdade a cada um. Agora, se alguém não quer saber de Deus, é problema da pessoa. Mas Jesus morreu por todos. Por aquele miserável, por aquele maior pecador, maior ladrão. O maior pecador, Jesus morreu por você também. Entenderam? Então, Deus quer que todo mundo se salve. Agora, se eu escapar, fazer o quê? Agora, qual é o maior obstáculo à santidade? O que me impede de ser santo? O pecado. Eu sei que é uma palavra que hoje está desgastada. Se você falar isso aí, vão rir de você. Por isso que eu falei. Se você colocar esse vídeo aí na mídia secular, eles vão rir de você. Entendeu? Por isso que é uma escola teológica católica. Para os católicos, aqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus e querem ser santos. E tem gente dentro da igreja também que não vai gostar desse vídeo. O pessoal da teologia e da libertação não vai gostar. Porque eles acham que o pecado não existe. Gente, falar que o pecado não existe é a maior ofensa a Deus e a Jesus. Porque a igreja ensina que o pecado existe. E diz aqui, é o maior obstáculo à santidade é o pecado. A ponto de São Paulo dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Leia depois para você ver. Como é que o demônio conseguiu pegar a humanidade? Adão e Eva? Pelo pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Porque Deus é santo. Pecado e santidade é verso e reverso. Entendeu? Então o maior obstáculo à santidade é o pecado. Entendeu? Mas qual é a raiz do pecado? Qual é? Qual é a raiz do pecado? É a raiz de todo pecado. Primeiro, é você achar que você não tem pecado. Não é? É o mais grave. As pessoas falaram que o pecado não existe. Como as pessoas falam que o demônio não existe. Como as pessoas falam que o inferno não existe ou que está vazio.
Aí vive de qualquer jeito. Ou então enganam as pessoas, não é? Eu vou viver de qualquer jeito, depois eu volto e conserto, mas você não vai voltar. Se você se perder aqui, você vai se perder para sempre. Então, se você viver a vida inteira no pecado aqui nesse mundo, e você morrer em pecado, como diz o Padre Léo, a igreja ensina isso. É só você ver a parábola do rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Jesus conta aquela parábola lá, que é um ensinamento fortíssimo. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. E aquele que está no inferno lá, não sai mais de lá. Então o inferno é eterno. Quem vai para o inferno não sai mais de lá. Como quem vai para o céu também não sai mais. Mas aí depende da vida que você levou aqui. Então, se você vive uma vida inteira aqui no pecado, depois você vai viver eternamente sem Deus, é o que nós chamamos de inferno. Ok? Então, primeira coisa, a raiz de todo pecado é a pessoa falar que o pecado não existe. Entendeu? Fazer o quê? Desapego de si e das criaturas. Eu tenho falado muito isso aqui no canal. Desapegar. Você não pode ser apegado, você tem que amar. Jesus manda você amar a todos, mas não você se apegar a todos, não. Não se apegue a ninguém, a não ser a Deus. Você não pode se apegar no seu bicho, você não pode se apegar nas plantas, você não pode apegar nos bens materiais e muito menos nas pessoas. Você tem que amar as pessoas. Jesus manda amar a Deus e ao próximo, mas Jesus não fala para se apegar a ninguém. Porque você vai perder. O que adianta você ser apegado a uma pessoa, ao seu bicho, né? Você vai perder. Por algum motivo, ou pela morte, ou se for uma pessoa, ela pode viajar, pode ir embora. Então, ame. Amar você tem que amar, mas não se apegue a ninguém. E nem a nada, a não ser a Deus. Tá? Então, muitos, e nem a você próprio, diz aqui bem claro. Você não pode se apegar nem a você. Entendeu? Não. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara. Maldito aquele que confia no homem. E eu também. E eu também não posso falar para ninguém se apegar a mim. Nem eu posso me apegar a mim, e nem nenhuma pessoa pode se apegar a mim. Porque eu sou falho. Eu tenho que procurar fazer minha parte. Claro, com certeza. Mas eu sou um homem falho. Eu sou uma pessoa falha. Entendeu? Então não existe alma gêmea. Não existe esse negócio. Eu não vivo sem você. Pelo amor de Deus. Não vou me enganar o outro. Você está enganando o outro. Eu não vivo sem você. Mentira. Claro que vive. Ou pela marra você vai ter que viver. Um dia você vai ter que viver. Não é verdade? Você, não, né? Você pode amar muito uma pessoa. Você pode amar, você é a pessoa que mais amou no mundo uma pessoa. Você vai perder. Amém? Você vai primeiro. Você vai ter que ficar sem ela. E lá no céu, nós vamos ser todos irmãos. Não é? Então, eu não posso me apegar a nada nem a ninguém. Tá? Agora, interessante. Santificados pelo sofrimento. Outra coisa que as pessoas não gostam muito, né? Não, ser santo tá tudo bem. Né? Santidade quer dizer que tá tudo bem, a minha vida tá boa, não é? Deus vai me dar o carro do ano, a casa bonita, então tá tudo bem, aí eu sou santo. Não, isso não é santidade não, nem sempre. Pega a vida dos santos, eu estou fazendo a vida dos santos aqui no canal. Pega a vida deles. Pega a vida dos apóstolos. Do próprio Jesus, da Virgem Maria. Jesus teve pecado? Não teve. E a vida dele foi fácil? Nossa Senhora não teve pecado. A vida dela foi fácil? Dos apóstolos, a vida deles foi fácil? Então por que a minha vai ser? Por quê? Eu sou melhor do que Jesus? Eu sou melhor do que a Virgem Maria? Eu sou melhor do que os apóstolos? Jesus prometeu vida fácil para alguém? Qual texto bíblico que está escrito onde Jesus disse que ser cristão, né, é viver na maré mansa, vamos dizer assim? Não. Deus santifica pelo sofrimento. Isso já vem lá do Antigo Testamento. Jó nos mostra isso. O profeta Jeremias,
que é o chamado profeta do sofrimento, inclusive é uma imagem de Cristo, profeta, Jeremias, né? Quase foi morto. Então, gente, o sofrimento também me santifica. Por que a gente reza no texto da misericórdia? Tende piedade e misericórdia de mim, né, dos meus pecados e os do mundo inteiro. O meu pecado gera sofrimento, e o pecado do mundo também gera sofrimento. Mas isso também santifica. O meu sofrimento eu posso oferecer para a minha salvação e para a salvação do mundo. Quando você estiver sofrendo, qualquer seja o sofrimento, ofereça a Deus. A igreja ensina isso. Gente, quem é que não sofre? Eu não conheço uma pessoa que não sofre. Eu não conheço. Que não tenha passado por um sofrimento. Eu não conheço. Se você conhece, dá aí o testemunho aí. Fala, ó, eu conheço uma pessoa que nunca sofreu. Eu não conheço. Impossível. Impossível. Agora, ofereça o seu sofrimento a Deus. Para a sua santificação e para a santificação do mundo. A igreja ensina isso. Nós somos uma comunidade, uma comunhão. É o que Jesus falou. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. É uma ordem de Jesus. No mundo vocês terão tribulações. Jesus falou isso lá no Evangelho. Como ele teve, nós também teremos. Agora as pessoas hoje não querem saber disso. Não, aí começa o desespero. Por que me aconteceu isso? Mas eu sou da igreja. Fulano que não vai na igreja não sofre. Eu que vou na igreja estou sofrendo. Que bom, meu irmão, que você está sofrendo. Ofereça esse sofrimento a Deus. Ofereça. Quem me conhece, a minha mãe que me conhece sabe disso. Quando eu estou numa dor, no sofrimento, eu falo com ela. Mãe, eu estou oferecendo isso para Deus, o meu sofrimento. Ela nem gosta que eu fale isso, que sabe como é que é mãe. Mãe não quer que o filho sofra. Entendeu? Mas eu que fiz teologia, eu sei que eu posso oferecer o meu sofrimento para Deus. Então eu ofereço. Muitas vezes eu sofro calado. Uma dor que você sente, eu ofereço essa dor que eu estou sentindo para a minha salvação e a salvação do mundo. Então, o sofrimento também é um meio de santificação. Tá? Bem-aventurados os mansos. Ou seja, Jesus falou que para mim alcançar a felicidade e a santidade, eu tenho que ser manso. O que é você ser manso? É você ser pacífico. Você não querer arrumar confusão com ninguém, briga com ninguém. Não é? Não adianta, meu amigo. Se você não consegue viver bem aqui nesse mundo, esquece. Se você não consegue viver em comunidade com o outro, você não vai viver no céu. Se você vive brigando com todo mundo, xingando todo mundo, se você não consegue conviver bem na sua casa, com sua família, na igreja, com as pessoas, você não vai viver no céu. O céu é uma comunhão. Por que tem gente que não gosta de igreja? Prefere ficar sozinho em casa. Isso aí fala que é solidão, mas não é solidão não. Isso chama-se egoísmo. Eu quero viver sozinho. Eu e Deus. Eu vou viver eu e Deus. Eu vou viver lá na mata. Não é? Não. Deus nos quer em comunidade. Nós somos irmãos. Entendeu? Então se você não vive em comunidade, se você não consegue conviver, aí não adianta. Os santos é isso, é você viver em comunhão. O que é a santidade lá no céu? Todo mundo vivendo em comunhão uns com os outros. E começa aqui. Bem-aventurados os puros de coração. Aí, isso Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Para você ser santo, você tem que ter o coração puro, porque é onde Deus mora. Deus mora aqui, dentro de mim. A Santíssima Trindade mora aqui dentro. Por isso que Deus conhece, por isso que eu sempre falei isso aqui, Deus não olha a multidão. Pode ter 1 milhão de pessoas ali dentro da igreja, mas Jesus olha você, o seu coração. Por isso que Jesus fala, né? Às vezes as pessoas me louvam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes você pode estar ali dentro da igreja, mas o seu coração está longe. E é o que eu mais vejo, tem gente conversando, tem gente no celular, então está ali só de corpo, mas o seu coração está longe de Deus. Você não está nem prestando atenção no que o padre está falando. Entendeu? Eu conheço vários. Na hora da missa tá conversando, tá mexendo no celular. Prefiro ficar em casa, fica em casa. Entendeu?
é isso. Então, Deus olha aqui. O que eu sou. As pessoas olham a aparência, né? Hoje vale muito a aparência. Você vê gente tatuado, você vê gente de piercing. Hoje o negócio é esse. É periquitar o corpo. Né? Cristãos com tatuagem. Tem tatuagem em tudo quanto é lugar. Eu estou horrorizado com o que eu estou vendo. Antigamente era umazinha só. Hoje é o corpo inteiro. Até nos órgãos genitais. Tem gente que faz órgão. Tem gente que. É um absurdo de colocar tatuagem nos órgãos genitais. Eu não sei pra quê. Né? Eu não sei pra quê, mas tem gente que bota tatuagem nos órgãos genitais. Tem gente que tatua o corpo inteiro. Pra quê? Para as pessoas me amarem? Mas Deus olha o que está por dentro. Deus olha o que eu sou. Deus não olha a aparência. O que adianta você botar tudo por fora, mas por dentro está todo estragado? Não adianta enfeitar por fora, gente. Se a alma está podre, não adianta enfeitar o corpo. Não. O essencial é invisível aos olhos, já diz o poeta. Agora, isso aqui a igreja ensina. Mortificai os vossos membros terrenos. Aí vem a penitência. Mortificar é o quê? É a penitência. Outra coisa que o mundo hoje não quer saber. Nossa, se falar hoje em jejum, em penitência, nossa senhora, as pessoas não querem saber disso. Ninguém quer saber mais saber disso. Não. Mas para quê? Por que a gente faz jejum? É para mim passar fome? Também. Passar um pouquinho de fome é bom. Mas para quê? É para mim mortificar o corpo. Mas para mim mortificar mais a alma. Eu mortificando o corpo, eu estou mortificando a alma. Então é bom eu sentir um pouquinho de fome, é bom eu sentir um pouquinho de sede, né? Para mim poder me botar também no lugar do outro. Aquele irmãozinho ali está passando fome, por isso que é esmola, por isso que eu dou esmola. Porque quando eu sinto, eu só posso me colocar no lugar do outro quando eu sinto na pele. Então quando eu sinto fome, eu posso me colocar no lugar do outro que está passando fome. Quando eu sinto sede, naquele que vem me pedir água. Entendeu? Então eu só vou sentir quando eu sentir na pele. Então é bom. É bom você se mortificar. Não é bom? A penitência é para isso. Tá? Então você chega à santidade. Tá? Você mortificando o corpo, você mortifica a alma. Aí Deus vê, ó, aquele ali. Lembra lá do profeta Jonas? Nós vamos estudar o profeta Jonas. Não é? Deus ia destruir a cidade de Nínive, que era pagã, não era nem judeu. Mas por que Deus não destruiu? Porque eles fizeram penitência. Até os animais fizeram penitência, o rei, todo mundo. Deus gosta de penitência. São João Batista fala lá no Evangelho. Completou-se o tempo, fazer penitência. O reino dos céus está aí, está próximo. Deus gosta da penitência, seja ela qual for. Aí você escolhe a penitência que você quer fazer. O que eu gosto, o que eu vou deixar de fazer? Não é só na quaresma, não, mas na quaresma mais ainda, no advento mais ainda. O que eu gosto, que eu vou abdicar de fazer por um tempo, para me oferecer a Deus, para a minha santificação e a santificação das pessoas que eu amo. Ah, fulano não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, fulano, meu pai não tem mais jeito. Bota o seu joelho no chão, faça penitência por ele. Ofereça para ele. Não, eu vou fazer uma promessa aqui. Se fulano se converter, eu vou fazer isso. Mas cumpra a promessa. Quantas pessoas fazem isso e alcançam a graça? Ou para você, ou para outras pessoas. Você pode fazer para você, a sua conversão, mas também para a conversão do outro. Quantas graças eu já consegui para mim e para outras pessoas? Promessas que eu fiz, pedidos que eu fiz a Deus. Claro, tive que fazer a minha parte. Agora, se você fez uma promessa, cumpra a promessa. Se você não cumprir, aí você está faltando juramento com Deus. Entendeu? Então a penitência nos santifica. Tá? Aí agora, alguns pontos aqui específicos, já estou encerrando, para você, alguns pontos específicos que a igreja nos ensina para buscar a santidade. Primeiramente, santificados pelo Espírito Santo. Eu só consigo buscar a santidade se eu tiver o Espírito Santo dentro de mim. Por isso que eu não faço nada sem pedir a orientação do Espírito Santo. Não sei se você já reparou. Todo começo aqui eu peço o Espírito Santo para me iluminar.
Todos nós temos o Espírito Santo, no batismo e na crisma. Mas muitas vezes o Espírito Santo está sufocado ali dentro. Então você tem que pedir. Peça ao Espírito Santo que te ilumine, que te guie. Ninguém vai ser santo, gente, se não pedir a graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica. Entendeu? Então nós temos o Espírito Santo, mas nós temos que pedir. Jesus diz, pedi e recebereis. Pedir a força do Espírito Santo para buscar a santidade. Santificados pela palavra de Deus. Então, meu amigo, se você não lê a palavra de Deus, você não vai ser santo. Todos os santos, gente, foram apaixonados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Você não conhece, você não vê um santo que não tenha sido uma pessoa que leu a Bíblia, que conheceu a Bíblia. Santo Antônio, gente, a língua dele não se corrompeu de tanto que ele pregava a palavra de Deus. Muita gente fala que ele era casamenteiro. Tudo bem, não sei, pode até ser. Mas era um homem que pregava e convertia tanta gente que a língua dele, depois que morreu, não se decompôs. A língua ficou intacta, está lá até hoje. De tanto que ele pregava a palavra de Deus, de tanto que ele era apaixonado pela palavra de Deus. Então ninguém vai ser santo se não ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é um meio de santificação. Tá? Por isso que eu reforço aqui, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Tá? Santificados na igreja. Olha aí, então, é o que eu falei, ninguém é santo sozinho. Não. Você pode até conseguir a santidade, mas vai ser muito mais difícil. Então, para você buscar a santidade, você deve buscar a santidade na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus deixou a igreja, os sacramentos. Tá? Então é na igreja que você é batizado, que você é crismado, que você confessa. Ninguém pode confessar em casa, a não ser que você esteja doente, o padre vai lá. Então tem esse negócio, eu vou fazer um vídeo sobre isso, negócio de Cristo sim, igreja não. Tem isso. Então os meios de santificação Jesus deixou através da igreja, através dos sacramentos, que nós estamos estudando aqui os sacramentos no catecismo. Tá? Então aqui ele fala, santificados pela confissão. Ninguém vai ser santo, gente, sem a confissão. Por quê? Porque se você tiver pecado, você tem que confessar. E não pode confessar com Deus. O católico tem que confessar com o padre. Então você tem que ir na igreja. O padre só vai na sua casa se você estiver doente. Mas se você não estiver doente, é você que tem que ir na igreja. Então ninguém é santo. Por quê? Porque se você não se arrepende, você não pode ir para o céu. Tá? Então, primeiro é a confissão. Eucaristia. Para você ser santo, você tem. Se você não buscar a comunhão, você não vai ser santo. Porque é a Eucaristia que nos dá força. Tá? Por quê? Porque ali é o próprio Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, a Eucaristia nos dá força, porque não é fácil ser santo. O mundo, gente, quer nos destruir. São Pedro diz isso. O demônio quer tá como um leão querendo nos devorar. Então a gente tem que buscar Deus, a gente tem que buscar Jesus. Então a gente tem que buscar Jesus na comunhão. Então a comunhão nos dá força para a gente buscar também a santidade. Santificados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, já expliquei sobre isso. Santificados pelo amor, também já falei. Olha que interessante. Santificados no trabalho, o trabalho também me santifica. Não é à toa que o povo fala, né? Mente vazia, oficina do diabo. Não fique sem fazer nada, meu amigo. Não fique sem fazer nada, minha amiga. Ah, eu não tenho mais trabalho, sou aposentado. Na igreja tem trabalho para você. Se você não trabalha normalmente, não é? Vá para a igreja. A igreja tem muita coisa para você fazer. Mas muita coisa. Na igreja não tem aposentado. Tá? Vá para a igreja. Agora, né, tem os idosos, agora tem o café com os idosos. Tem lá a dança para os idosos, que agora eu esqueci o nome, não é? E tem para gosto, tem para todos. Você não tem desculpa. O trabalho aqui não é só o trabalho remunerado, não, também. Mas qualquer tipo de trabalho. Não fique sem fazer nada, meu amigo. Por que a gente peca? Porque a gente fica sem fazer nada, então fica pensando besteira e peca. Ocupe a sua mente. Faça alguma coisa para agradar a Deus. Não fique sem fazer nada, você vai pecar. Busque, se você não trabalha mais, vá para a igreja. É um conselho que eu te dou. Vá para a igreja. Faça alguma... Padre, o que é que eu posso ajudar?
que eu posso fazer aqui na igreja? Tem muito trabalho para você na igreja. Santificados na família. Olha que bonito. Gente, a família, tanto que Jesus nasceu dentro de uma família. Tá? Mas minha família hoje é uma brigaiada danada, minha casa hoje é um inferno. Por quê? Porque falta Deus. Falta Deus hoje na família. E quem que pode semear o amor, quem pode semear ali coisas boas? É você. Não espere o outro. O ruim é que a gente espera o outro. Comece por você. Se o outro não faz, faça você. É uma regra, está lá na Bíblia. O que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro. No casamento não é assim? Eu aprendi uma coisa, uma psicóloga me ensinou. É você amar, é você fazer o outro feliz, não é o outro te fazer feliz. É você fazer o outro feliz. Você fazendo o outro feliz, o outro também vai te retribuir, vai te fazer feliz. Então não espere o outro, faça você, faça a sua parte. Tá? Então se é inferno na sua família, semeie o céu, você. Semeie você o céu, comece por você. Santificados em Maria, em Nossa Senhora, é mãe. Todos nós sabemos que mãe, não é? Quando a gente quer alguma coisinha, a gente corre para o lado do colo da mãe, não é verdade? E nós temos mãe. As seitas, as outras religiões não têm mãe, mas você e eu temos mãe. Então quando você precisar de um auxílio de mãe, de um colo de mãe, se achegue àquela que é a maior, abaixo de Deus, é a maior das santas, que é a Virgem Maria. Não é? Santificados pela esperança. A esperança do quê? A esperança do céu. O cristão, ele vive neste mundo, sabendo que ele não é deste mundo. Lembra que Jesus falou para Pilatos, lá na cara do Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Pode ficar tranquilo, eu não vim aqui para te derrubar. Pilatos achou que Jesus ia tomar o lugar dele no trono. Não. Meu reino não é deste mundo. E nós também não somos deste mundo. É uma pena que eu acho que muita gente ainda não tomou conhecimento, ainda não tomou a posse disso. Isso aqui, gente, é uma passagem. Estamos aqui de passagem. Então, a nossa esperança é o céu. Como São Paulo falou, olhos humanos jamais viram, ouvidos jamais ouviram. Ninguém imagina o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu e você. Então, gente, vale a pena. Vale a pena a gente lutar aqui, mesmo com sofrimento, mas que a gente possa ganhar um lugarzinho lá no céu, igual aquele ladrão que viveu a vida toda errada, espero que não seja a sua, não é? Mas que no último momento conseguiu o ingresso, o bilhete para entrar no céu. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.